O futuro do trabalho está mudando completamente a forma como nós planejamos a nossa carreira. E nesse cenário, como podemos saber se é o momento certo de fazer uma transição? Para responder essa pergunta, hoje eu vou conversar com a Carol, que é uma profissional que ajuda pessoas a fazer mudanças de carreira com muito mais segurança e propósito. Eu tô aqui com a Carol Andrade, que é empreendedora, mentora e terapeuta, para conversar com a gente sobre transição de carreira. Carol, obrigada por ter aceitado esse nosso convite. Eu estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui. Bom, primeira pergunta que eu tenho para você é como é que surgiu esse teu interesse por transição de carreira? É interessante isso, porque hoje eu tô atuando bem profissionalmente com isso, mas eu sempre atuei, só que eu tomava cafezinho com as pessoas, né? Então, na minha história, já são 27 anos, na verdade, que eu atuo nessa área do impacto social, com empreendedorismo, com inovação. E lá atrás, quando eu estava empreendendo, né, eu passei pela Artemisia, que é uma organização internacional, e o Social Good Brasil, que eu fundei e fui diretora. Muitas pessoas queriam fazer uma transição de carreira para atuar mais com impacto social. Até hoje, muitas pessoas buscando o propósito, né? Então eu tomava cafezinho, conversava sobre isso, né? Sobre essa busca de propósito, mas olhando muito assim como eu contribuo para o mundo, né? E aí eu fiz a minha própria transição, né? Que eu passei do movimento, eu deixei de ser diretora, busquei uma pessoa da equipe para me substituir e fiz essa sucessão, entrei para o conselho, né, do Social Good Brasil e comecei a trabalhar na minha nova carreira, né, como mentora, terapeuta, facilitadora de grupos. E aí eu vivi na pele todos esses altos e baixos, todo o convite a muita resiliência emocional, muito empreendedorismo, né, para eu me empreender nesse novo lugar. E aí, claro, chegou para mim muitas pessoas também nessa transição de carreira e que eu vejo que é até de forma bem ampla, né? Às vezes transição dentro da empresa, né? Às vezes uma transição realmente diária, totalmente, né? E muitas mulheres recém-mães também que vão em busca de um novo trabalho que possa ser mais compatível com uma maternidade mais leve, né? Então, foi muito natural. Eu acho que faz tempo já que eu tô nessa área, assim, né? Sim, alguns anos. Agora formalmente. Agora formalmente. Trabalhando com transição de carreira. Que legal. Bom, então antes da gente falar da transição em si, eu queria escutar o teu olhar, né? Tua percepção sobre esse cenário do futuro do trabalho. Tem muita coisa mudando. Então, quais são as principais tendências que estão moldando as carreiras das pessoas? Sim, eu vejo que a gente está passando por uma transição que tem algo significativo sobre o uso de tecnologia, ambientes digitais e automatização. Então, já há alguns anos, a gente está nessa crescente da revolução digital. Eu acompanhei muito de perto no Social Good Brasil, com muitos empreendedores e muitos futuristas, né? E pessoas que já atuam nessas novas profissões, né? Que chegaram nos eventos, nos programas. E agora, mais recentemente, também com a digitalização do trabalho, a gente olha para essa automatização e essa relação humano-inteligência artificial. Então, para mim, todas as profissões, é transdisciplinar, né? Com todas as áreas, existe um convite a gente se capacitar em habilidades que eu chamo de literacia digital. Então, como que eu navego nesse mundo digital, como eu tenho pensamento crítico, né? Quais são as fontes, como eu me comunico, como eu transmito novas ideias, né? Convenço pessoas com novas ideias usando dados, usando evidências. E aí, quando a gente olha para o mundo da inteligência artificial, como me relaciono da melhor forma possível com a inteligência artificial. E dentro desse escopo, a gente está falando de uma nova habilidade que eu gosto de chamar de inteligência ampliada. E isso também serve para todas as profissões, tá? Então, a inteligência ampliada eu vou usar a inteligência artificial não como uma muleta,
eu não quero fazer isso, tô com preguiça, vou deixar de fazer, ela vai fazer pra mim, mas como um trampolim. Isso faz toda a diferença. Então, quando a gente tá olhando pro futuro, a gente tá falando, você quer ser um ser humano super inteligente, né? Então, você aproveita a inteligência artificial para maximizar a tua capacidade, isso é um caminho, e o outro caminho, realmente, assim, é o caminho de que você vai, na verdade, aos poucos, ficar menos inteligente. Porque tem estudos de neurociência, e tem um estudo do MIT super bacana, que fala assim, eles estudaram um grupo de pessoas e compararam quem usou a inteligência artificial de uma maneira a substituir basicamente suas tarefas, e o outro que utilizou de uma forma, como que eu amplio o que eu tô fazendo. Então, eu tenho a ideia do projeto e eu vou lá e interajo com a IA para ela me ajudar a crescer aquele projeto. E aí eles viram que quem estava substituindo as tarefas basicamente estava desengajando o seu cérebro, em 43%. Isso, se pensar em neurociência e neuroplasticidade, a gente está falando de pessoas que vão começar a pensar menos, menos e menos e menos. Né? E do outro lado, você pode estar utilizando a inteligência artificial até como um assistente, né? Como que eu consigo ir além, fazer coisas que eu não faria sem ela, né? Porque me dá mais é como se fosse uma equipe, né? Não estou mais sozinha, eu tenho uma equipe. Sim. Então, é muito essa a diferença. Então, isso é um escopo de tendências de futuro de trabalho, né? Que serve para todas as profissões. Aí, a gente está olhando também para modelos diferentes. Eu acho interessante que a gente está falando de modelo mental, né? A gente está falando de modelo de cultura, de forma de trabalho e, nesse caso, menos o que a pessoa está fazendo. Então, nos novos modelos, o que a gente vem acompanhando é uma tendência de as pessoas serem mais freelancers, serem mais autônomas, e aí isso também dentro das organizações, quando a gente fala de modelos organizacionais mais horizontais, que você oferece mais autonomia para as pessoas. Isso também nos provoca novas habilidades. Então, como eu vou atuar com mais autonomia? Né? Que habilidade que eu preciso ter de liderança, de resiliência, de novo, altos e baixos. É uma automotivação mais do que você ter um chefe lá te dando todas as tarefas. Exato. Você pensando por si só, qual é o meu próximo passo, o que eu devo fazer agora? Sim. É outro tipo, realmente muito diferente do que receber as ordens, né? E daí, por último, acho que uma última tendência que eu acredito muito, e aí tem mais a ver com um nicho, né, e uma área de trabalho, que é todo o movimento de sustentabilidade, dos novos trabalhos de uma economia verde. Então, ou sim, a gente como sociedade precisa olhar para isso, tem uma tendência real, uma necessidade real como sociedade de olhar para isso. Então, como todas as profissões têm que ficar de olho, como que elas estão melhorando, né, indicadores de sustentabilidade ou prejudicando. A tendência é que áreas, né, que estejam prejudicando sejam convidadas a rever seus indicadores. A própria inteligência artificial, né? Então, teve vários indicadores agora de que é necessário repensar o seu modelo, porque a inteligência artificial, ela está tendo impacto ambiental negativo. Sim. Então, política pública vai pressionar para que os indicadores de sustentabilidade sejam incluídos, né, no trabalho. Me parece que é um convite para que os profissionais se tornem cada vez mais autodisciplinados, auto-organizados e autônomos, te escutando, porque tem um lado de como que eu decido usar a IA como um copiloto e não como um substituto. Isso. Como que eu aprendo, porque as ferramentas estão aí. É claro que dentro das grandes corporações existem políticas internas, né? Os profissionais não podem usar a IA assim deliberadamente por uma questão de segurança de dados, né? Mas ainda assim, as organizações já estão disponibilizando ferramentas seguras internamente para que as pessoas usem, né? E automatizem o seu trabalho e aproveitem da melhor forma. Não existe, eu não conheço nenhuma organização que está dizendo para as pessoas, use a IA desta forma no seu trabalho. É isso que eu quero ver a partir... Não. Agora, quem sair na frente de forma autônoma vai conseguir isso que você trouxe da inteligência ampliada, de ter um copiloto. Né? Eu brinco agora que eu já tenho um time, porque eu fui brincar com essa história de criar agentes de IA e funciona. A própria IA te ajuda como você cria um agente dentro dela, treinado, com o teu jeito, com a minha linguagem,
para me assistir em tarefas que antes eu fazia absolutamente sozinha. Então Sim. eu acho incrível. O outro ponto dessa questão do trabalho horizontal que você trouxe também pede mais autoliderança, autossuficiência. Então, de um lado, tem as organizações que precisam se reinventar, porque tem uma geração aí que quer mais autonomia, mais flexibilidade, mas a gente também precisa se adaptar, né? Num mundo que talvez eu precise tomar as decisões por mim, né? E fazer acontecer. Sim, e aí essa questão da tomada de decisão por si é um outro ponto super delicado que eu tô acompanhando também muito nas terapias, nas mentorias, né? A gente gosta de ter umas respostinhas prontas. Sim. O frame, né? Assim, me dá o checklist. Me fala para onde eu vou, né? E aí eu vejo que parte do meu trabalho hoje é apoiar as pessoas a fortalecerem o que eu chamo de ego saudável, para que elas possam aos poucos aprender a tomar suas próprias decisões. Sim. E isso também é um perigo com a inteligência artificial. Também é um mau uso da inteligência artificial. Eu ficar viciado nela me dar uma resposta pronta. Eu não fortaleço a musculatura de decisão interna. De eu me ouvir, mas o que é realmente que eu penso, que eu acredito? Porque é um lugar que eu tenho toda a minha base histórica de vida. Tudo que eu já vivi. Então, assim, é um processo de construção de autoconfiança, sem dúvida, né? De se ouvir, de se arriscar, né? De colocar, se expor. E daí lidar com a exposição, com a vulnerabilidade que é se expor. É um caminho novo. É um caminho. Eu acho que essa questão da transição, e agora já entrando na transição, eu acho super importante fazer acompanhado, porque não é um momento simples, né? Também já passei por isso. Aí eu queria... A segunda pergunta que eu tenho para você é: quais são os sinais que indicam que está no momento de eu começar a planejar uma transição de carreira? Basicamente, eu vejo que tem 2 sinais que costumam aparecer, né? Um sinal que é o chamado para algo novo. Tem o chamado do herói, né? A jornada do herói, chamada para aventura, né? Do Joseph Campbell. E existe um chamado para algo novo, né? Muitas vezes aparece assim para a pessoa, em que ela começa a ter um novo anseio, um novo desejo, um sonho, né? Algo que começa a vir para ela naturalmente, né? Uma nova área, um novo projeto. E olha que interessante, quando eu citei ali, não é só apenas sobre algo novo que eu queira fazer, mas às vezes a forma como eu quero trabalhar. Às vezes eu estou trabalhando num modelo e eu quero trabalhar em outro, né? E eu dei o exemplo das recém-mães, muitas fazem esse movimento. Como é que eu posso trabalhar de uma forma mais leve, né? Por exemplo. Porém, tem outro sinal que aparece e que ele pode ser, digamos, perigoso, que eu vejo, que é o sinal de uma insatisfação, tá? Essa insatisfação, ela tanto pode me apontar para um chamado, então assim, não tô mais tão contente no lugar que eu tô, mas ela também pode, de alguma forma, me fazer acreditar que eu tenho que sair daquele trabalho e não necessariamente olhar para como eu estou interagindo com aquelas insatisfações. Então eu vou me explicar. As insatisfações, para mim, elas trazem uma sensação, às vezes, que pode dizer respeito às minhas dificuldades e aos meus medos internos, e não necessariamente ao chamado. Por exemplo, meu chefe não sei o que não me apoia. Meu Deus, essa cultura é muito tóxica. Eu gosto das minhas atividades diárias. Isso, é bem isso. Eu começo a entrar num lugar de uma insatisfação em que eu tô culpando todo mundo em volta de mim, né? Então, a culpa é do chefe, é da equipe, é do trabalho, mas por trás disso, eu tô maquiando uma dificuldade interna, um medo interno. Às vezes eu tô com medo de falhar, eu tô com medo de uma nova promoção, né? Eu posso... entrar em contato com medos internos, né? Ou não entrar em contato com esses medos internos, porque eu tô projetando fora, né? Tô, na verdade, querendo evitar entrar em contato com esses medos internos. E aí, em vez de ser uma transição provocada por um chamado, às vezes eu vou equivocadamente para uma rota de fuga daquele meu medo,
mas que não tem a ver com o chamado real. E o meu trabalho também é ajudar a diferenciar as duas coisas. Eu digo que assim, que o chamado é como se fosse uma sensação de amor, paixão, conexão vital com algo que eu acredito, que eu quero manifestar mesmo, tem a ver com sentido, né? E que a fuga, né? Então, assim, eu não quero olhar para as coisas que eu não tô gostando e eu tenho medo e tem a ver comigo, né? Tem a ver com a sensação do medo. E aí, dentro de um trabalho de acompanhamento, a gente começa a ir para esse lugar de perguntas e respostas, de buscar as sensações, né? Os sentimentos que acontecem a partir de cada uma dessas experiências. O que engatilha em você quando acontece essa situação? Para que a pessoa possa entrar em contato. Realmente eu tô com medo dessa promoção. Eu tô me sentindo muito pressionada. Então, apoiar a pessoa para que ela possa olhar para suas crenças e ela fazer uma mudança interior antes de fazer uma transição. Porque senão o que acontece? Ela faz a transição, mas aquele medo continua muito forte dentro dela e ela vai reproduzir aquilo em outro lugar. Sim. Ela vai de novo ir para um lugar que vai reclamar do chefe, vai reclamar, entendeu? Sim. Então é como se assim, tem uma brincadeira que fala assim, que eu vou fugir, mas eu continuo dentro de mim, eu vou para onde eu for. Os problemas acompanham a gente, né? Os problemas acompanham. Agarrado. Fica agarrado com a gente. É isso aí. Então assim, são sinais, isso tudo são sinais, né? E o convite é como que a gente pode observar eles para apoiar a pessoa a ver quais são as reais motivações. Né? Se eu tô indo porque eu realmente estou desejando algo novo ou se eu tô querendo fugir de algo que tá me incomodando apenas. Às vezes as duas coisas, né? Sim. Misturadas. Não é tão, digamos, certo ou errado. Tá? É mais complexo, né? Sim. Eu sinto que é um momento bem delicado, né? Esse de entender se é o momento de mudar, se não é. Por isso que fazer acompanhado é sempre melhor. Até porque não dá para romantizar, né? Uma transição não é fácil para ninguém. Sim. E aí, a minha outra pergunta é justamente quais são os pontos importantes a considerar antes de realmente fazer a mudança. Seja pedir uma demissão, investir num novo negócio, né? Sim, eu penso que a primeira coisa a fazer é decidir de verdade, né? Decidir de verdade é decidir do teu lugar mais maduro, né? Mais realista, que é... e ser realista não se opõe a ser sonhador. Caminha junto, o sonho tem que estar junto. Mas eu digo que ser realista é o oposto de ser infantil. E a gente às vezes é infantil. Tá? Que é assim, eu quero conseguir tal coisa, mas eu não vou pagar o preço por isso. Por exemplo, eu vou dar um lado meu infantil. Às vezes eu quero, assim, ficar malhada, mas não quero ir pra academia todo dia, tá? Então não existe mágica. Então o decidir de verdade é decidir sabendo que existe um preço a pagar na sua transição. Que é ter consciência, né? E que existe uma travessia a ser feita. Eu vivi a minha transição, né? E eu sinto que eu fiz uma travessia muito grande, né? Profunda dentro de mim. Então, precisei ter paciência, precisei olhar profundamente para todo o meu universo interior, da parte que duvidava, da parte que acreditava. Tudo isso vem à tona, principalmente quando existe uma espera. E existe uma espera, existe um processo, não é da noite pro dia. Empreendendo, fazendo transição de carreira. Então a gente vê o glamour lá no final, a pessoa brilhando, recebendo um prêmio no Instagram. Mas existe uma caminhada anterior, né? E essa caminhada anterior, ela faz parte e ela pode ser muito prazerosa, ela pode ser muito excitante nisso, assim, como uma jornada, sabe? De você estar empreendendo, né? A sua vida, indo atrás de algo que você acredita, sim, tá? Sim. Então, acho que mais existe um processo. Né? Existe um caminho e aí, claro, uma transição, pra gente ter clareza desse preço a pagar, significa que você tá abrindo mão de um lugar, digamos, de uma zona de conforto e você tá indo para um lugar novo, seja o modelo, seja a tecnologia, seja a área. Então você tá indo para um lugar novo, você vai aprender coisas novas, né? E aí o cuidado de você não se comparar com você na sua profissão anterior, ou na sua carreira anterior, em que você já tinha mais facilidade, ou com outras pessoas que estão há muito mais anos naquela área, né?
Então, eu acho que tem essa questão do que eu falo que seria o decidir primeiro, decidir de verdade. Aí eu dei uma colada ali, tudo bem, vai aparecendo Não tem o vídeo. problema. Tá, tudo bem. Parece que quero saber tudo de cor, mas tá aqui anotadinho. Aí eu vou dizer mais algumas etapas assim que eu acho que são legais de olhar para essa transição. Uma, que é o momento que eu escuto esse chamado, eu faço o convite para a pessoa conhecer mais esse chamado, compreender mais esse chamado, fazer uma base sólida para essa nova carreira, para esse novo trabalho, que é qual é o teu porquê, né? O que tem ali que é muito genuíno teu. São assim, aquilo que é autêntico teu, né? Então, assim, eu, Carol, né? O que é autêntico meu? Você, Rô, o que é autêntico teu, assim, da tua trajetória de vida? Então, resgatar essa tua história, né? Então, assim, o que faz sentido que é um DNA da pessoa. Então, e é muito interessante, porque é como se fosse um quebra-cabeças que a gente vai montando mesmo, né? E é íntimo, é de cada um, é intransferível, né? E isso também é algo bacana de fazer acompanhado. Sim. Porque uma pessoa de fora vai ter um olhar, às vezes vai dar luz para aspectos e dar mais valor para aspectos que às vezes a própria pessoa pode achar que, não, isso é normal, sim, todo mundo sabe fazer. Não, você é muito bom nisso, né? E Carol, uma coisa que eu tava pensando, quando a gente fala de chamado, para muitas pessoas soa como algo muito etéreo, né? E aí eu fiquei aqui enquanto você falava, tentando me conectar com como é que a gente traduz, né? E para mim o chamado, às vezes, ele pode vir com um convite que eu recebo. Né? Por exemplo, alguém te convida para dar uma palestra e fala que você nunca fez. E aquilo de alguma forma te deixou absolutamente energizado. E daqui a pouco apareceu outro e você foi de novo. Ou dar aula, sei lá. Nunca pensei em dar aula, daqui a pouco tô lá nesse lugar. Então o chamado às vezes também vem com os convites que a vida vai te trazendo, não necessariamente é uma voz superior que vai no teu sonho e diz agora você agora não é, né? Não é assim, às vezes é um convite, às vezes essa cadeira tá pequena pra mim, é uma inquietação, né? É alguma coisa te cutucando. Não necessariamente é uma insatisfação, mas uma inquietação. Ai, eu queria fazer alguma coisa diferente, né? E eu gosto tanto disso, será que é por ali? E o que angustia às vezes as pessoas, e já passei por isso, é às vezes a pressa, né? Querer que... Não, mas tem que ser já. Não, às vezes você dá um primeiro passo, você vai experimentando aqui e ali, né? A minha segunda transição de carreira eu levei mais de 1 ano experimentando, né? Me vendo nesse outro lugar. Por quê? Porque eu conversei com muita gente nesse caminho. E uma pessoa muito sábia disse, vai experimentando. Sim, sim. Te coloca nesse lugar pra ver se é isso, né? Sim. Já tinha o chamado, mas e aí? Vou ou não vou? Sim. E tudo bem. E claro que cada ser humano vai ter o seu processo também, né? Sim. Faz sentido isso? Sim, acho maravilhoso tudo que tu falou. Porque, pra mim, o chamado realmente não veio, assim, não é essa voz, Carol, ia ser bom, né? Ia ser seria incrível. Sonhei, recebi o chamado. Vem de uma forma, vem com os convites, sim, com as experiências, vem com desejos que vão emergindo também. Você começa a se interessar às vezes por temáticas, você vai para eventos com curiosidades, né? Você encontra pessoas, olha essa palestra que interessante, e aquilo vem de novo aparecendo para ti, né? E aí, e sem dúvida, né? É um processo que eu vejo quando eu falo de você se relacionar mais com isso, passa por um autoconhecimento. Né? Então, o que isso significa para mim? Que sensação me traz? Né? E você vai começando a fazer essa investigação e que às vezes pode levar um tempo. Assim. Achei 1 ano rápido. Às vezes não é 1 ano, às vezes demora mais. E por quê? Não tem receita de bolo, no fundo, né? Cada pessoa vai fazer no seu ritmo e no seu jeito. Experimentação, maravilhoso que tu falou isso, porque também é a minha sugestão, assim, colocar a mão na massa. E você pode fazer muitas vezes uma transição, vamos supor, tá dentro de uma organização. Você já sabe que quer, às vezes, mudar de área, trabalhar com isso fora da organização. Mas tenta, às vezes, uma mudança lá dentro. Exato. Muda de área lá dentro. Minha primeira transição foi dentro da organização. Então, e aí você vai lá, experimenta, isso faz sentido, eu tô gostando. Porque a experimentação, ela é sobre como você se sente na prática com aquilo, né? E tem a ver com você aprender coisas novas. E aí existe, cada um vai tomar uma decisão também a partir do seu fôlego financeiro.
Exatamente. Que é o mundo real, né? Que é o mundo real. Não dá pra romantizar também e semana que vem já tô ganhando dinheiro de novo. Não. Não, eu vivi isso. Eu vivi isso, assim, eu tive, dos meus ganhos financeiros, eu tive uma queda financeira. Então, o que eu fiz? Eu sabia que isso ia acontecer. Então, eu fiz o meu movimento financeiro, olhando para todos os aspectos meus, pessoais, como que eu poderia fazer essa transição considerando isso, né? Então, e aí cada pessoa vai fazer do seu jeito. Por exemplo, continuar na mesma organização é algo bem bacana para experimentar antes de fazer uma saída, né? E aí também, tu falou que conversou com várias pessoas, algo que eu também acho muito importante é olhar para esse mercado, né? Então, assim, qualquer trabalho é um serviço meu que eu tô oferecendo valor para alguém e tô capturando valor de volta, né? É um modelo de negócio, né? Eu ofereço e capturo valor, qualquer trabalho. Então, assim, é importante que eu fique atento ao que está acontecendo também no mercado, na sociedade, que eu possa daí conversar com pessoas que já atuam, conhecer, trocar ideia, pesquisar, ir para eventos. Então, eu navegar nesse lugar para eu ver qual é o tamanho do mercado, será que eu vou desse jeito, eu vou daquele outro jeito, né? Tem várias maneiras de você fazer uma transição, vários modelos de negócio também que você pode ser, né? Como autônomo, freelancer ou até com uma consultoria, tem vários modelos. Sim. Então, acho que tudo isso passa pelo planejamento também. Sim. E aí, o que você vê de principais preocupações das pessoas que te procuram, que estão nesse momento de planejamento? Muitas vezes existe aquela hesitação, né? Hesitação natural, né? Para mim, a hesitação ou esse medo, ele pode ter dois aspectos que eu gosto de olhar. O medo como defeito, que é um medo paralisante, aí eu não saio do lugar, eu fico com medo e eu não vou adiante. Mas em algum momento isso acaba me trazendo um ressentimento, tá? Vai aumentando algum nível meu de melancolia ou tristeza, porque eu não fiz nenhum movimento em busca de algo novo que eu queria pra minha vida, né? Mas tem o medo como coragem. Na verdade, só existe coragem quando a gente tem medo. Sim. Se a gente não tem medo, vamos supor, de dar uma palestra, e dar uma palestra não necessariamente está sendo corajoso, né? Então, é isso. Então, esse medo como coragem, ele aparece para todo mundo. Então, a hesitação acontece para todo mundo. E aí, o que eu vejo? Que as preocupações muitas vezes ficam nos lugares, será que eu vou conseguir? Será que eu estou preparada? O estar preparado é o bem comum. E aí, tem uma frase que eu acho bem legal, assim, estar preparado não é uma competência, é uma decisão. Porque no fundo a gente não tá preparado para as coisas, a gente vai. Então, o convite é como eu começo para daí eu ficar preparada, né? Não estar preparada para começar. Mas esse movimento, aí eu convido muitas pessoas a trazerem à tona todas essas vozes da dúvida, da autocrítica, eu não sou boa o suficiente, será que vai dar certo? Todas essas preocupações, como a gente dá voz para isso e se relaciona melhor com esse lado nosso, que é o lado da dúvida, do eu crítico. Ali tem muitos elementos ricos, né? Que eu posso olhar para isso, que são meus medos, olhar para isso, me relacionar com isso, ressignificar isso para poder tomar os meus passos corajosos, tá? Que é um risco calculado, digamos assim. Mas também trazer à tona qual é essa minha voz da fé, da confiança, sim, que acredita, que deseja. A gente tem as duas vozes dentro de nós. Você sabe que esse, para mim, foi o maior aprendizado na segunda transição, que foi um salto maior, né? A primeira foi dentro da organização, a segunda já foi virando consultora, freelancer e depois empreendedora. Que é confiar. Não ter tudo claro o tempo inteiro. Né? Pessoa controladora quer previsibilidade. Não é assim? Sim, sim. E aí, num movimento mais autônomo, não existe previsibilidade. Não existe até hoje, depois de 13 anos. Sim. Existe mais estabilidade, né, dada a experiência, mas não existe previsibilidade. E na verdade, eu vejo isso como um movimento saudável da vida. Porque a vida é ciclo. Sim. A vida é movimento. E a vida é incerteza. A única certeza é que é incerto.
É um movimento da vida. Então, aprender a estar nesse movimento da vida e a lidar com essas incertezas é uma sabedoria também que entra no rol das competências do trabalho do futuro. Porque também é sobre esse futuro incerto que a gente vive hoje. Que é, né, às vezes meio catastrófico, mas que é o mundo que a gente está vivendo, assim, como eu lido com todas essas incertezas. Porque eu vejo, assim, que quem tem muita certeza, a gente tem que ficar meio com dúvida, porque a gente está numa transição global. Então, a gente está falando de transição de carreira, a gente está na transição de planeta. Sim. Pensando tudo isso que a gente está vivendo na economia, na política, na mudança climática, né? Sim, alguns futuristas já falam, inclusive, na possibilidade da não morte. Que era a única certeza que a gente tinha, né? Eu ia dizer, não, a única certeza... Esses dias eu escutei isso e falei, não acredito. A única certeza que eu tinha na vida... todo mundo ia morrer. Agora já nem essa, já não tenho mais. Não, mas agora, gente, uma loucura. Outro assunto. Sobre medicina da longevidade, a tecnologia tá ampliando a nossa, que chamam lifespan, assim, a gente tá... Exatamente. Olha, a gente... Então, nem isso a gente sabe mais, né? O que vai acontecer. Então, acho que é isso, é aprender a confiar. E aí me veio uma coisa também escutando, que é essa hesitação, né? Será que vai dar certo? Pode ser que não dê certo, no sentido de aquilo que eu vislumbrei não acontecer exatamente daquele jeito. Sim. Né? E aí? O que eu faço diante disso? Né? Experimentei, sei lá, me dei um ano e meio, tô lá no perrengue. Vou imaginar que eu tentei abrir um negócio, que eu já vi acontecer isso, né? Saí do corporativo, abrir um negócio e, cara, e o vermelho não vem, a rentabilidade não dá certo, e aí tô sofrendo. Sim. E aí? Então, por isso que é tão importante a gente ter clareza do porquê no começo. O porquê é a base sólida do propósito. O como eu vou fazer esse trabalho, o modelo, o convite é que ele seja mais flexível possível, que ele caminhe de forma flexível com a validação, com a experimentação, com o teste. Muitas vezes a gente se apaixona pelo produto, se apaixona pelo como a gente está fazendo e fica tão agarrado que nega os sinais de que aquele, de repente, não é o como. Não é daquele jeito que tem que ser o como, né? E aí a queda, em vez de ser uma pequena falha no começo que me faz aprender sobre, esse não é o caminho, tá? É outro caminho, acaba sendo uma grande queda lá na frente, né? Que me desestimula totalmente, né? E aí eu vejo que é um convite para profunda resiliência emocional. De novo, assim, para mim é uma capacidade também da gente lidar com as adversidades da vida. Sim. Pensa, a vida é um mar, né? A vida é um mar. Às vezes ele tá calmo, às vezes ele tem uma tempestade. Sim. E eu sou o capitão do meu barco. É isso. O que eu faço quando vem aquela onda gigante? Eu paraliso, fujo, finge que eu não tô acontecendo nada, nego todos os sinais de que aquilo não tá bom, né? Então, a resiliência é sobre eu me abrir, e eu vejo que sentir é uma inteligência, me abrir para sentir mais o que tá acontecendo, num sentido de flexibilizar um pouco mais a minha vida. Não é aguentar firme. Porque eu acho que tem uma diferença de ser resiliente e ser teimoso. Né? Porque aquela coisa de eu não vou dar o braço torcer, eu já decidi, coloquei, né, todo mundo no barco junto. Às vezes não é pra ser aquele lugar ali. E qual o problema da gente entender? Fui por aqui, não foi como eu imaginava, deu errado e tudo bem, né? Sim. E deixa eu voltar. E às vezes um movimento, eu já vi acontecer também, de empreender e depois voltar para um trabalho mais formal, né, como funcionário, e tudo bem. Sim. Às vezes a gente, eu acho que vai para um lugar de vergonha, não sei explicar. Sim. E aí não tem vergonha nenhuma em ter tentado, em ter explorado, e deu errado, me endividei, mas agora já tô aqui, já tô ganhando dinheiro de novo. Né? E a vergonha, ela é fruto de uma idealização. Sim. A vergonha é fruto da idealização. Eu deveria ter feito tudo certo, e de uma idealização eu comigo mesma, muitas vezes, né? Então, eu não podia ter errado, e todas as crenças e pressões que eu coloco em mim. E eu acredito também, Rô, assim, que é fundamental aprender a cair e levantar. Porque é inevitável que vai ter tropeços nesse caminho.
né? Se a gente está se arriscando, na verdade, um dos indicadores de inovação é falha. Sim. Se não tem falha nenhuma, não está inovando tanto, está seguindo caminhos que todo mundo já fez. E quando a gente está falando de transição de carreira nesse nível que a gente está conversando aqui, que eu considero um nível profundo, tipo, a gente está falando de inovar a si mesmo, de se reinventar, de buscar algo que faça sentido para mim, Carol, e para o mundo ou mercado, que é um encontro daquilo que eu falei, do que eu tenho para oferecer de valor e que o mercado tem para me dar de volta, né? E com a longevidade, né, Carol, o que eu vejo é que nós, e principalmente gerações mais jovens, vão ter múltiplas carreiras ao longo da vida, vão ser várias transições, ou talvez micro transições, porque eu acho muito difícil da pessoa, antigamente, né, eu vou fazer uma graduação que vai me dar um título, que vai me dar uma profissão, e eu vou seguir nessa profissão até que a morte me separe dela. Impossível, né? Dado que o conhecimento fica obsoleto rápido, dado que as profissões estão se transformando, dado que essa coisa da inteligência artificial substituindo várias coisas que a gente faz, é muito possível que a carreira ela não é mais nem assim, nem a escadinha, né? Nem assim. Ela vai ser talvez um emaranhado de ciclos ou um mosaico de experiências. E as pessoas vão trabalhar até 100 anos ou mais com coisas diferentes do que quando elas começaram quando jovens. Faz sentido? Faz. E me vem assim como algo que não é linear. Exato. Como antes parecia ser. Porque no fundo a gente não somos seres lineares, né? Mas eu sinto até como um lugar, estamos em evolução de nos permitir estar em mais liberdade, de fazer escolhas diferentes, né? Novas profissões, novos arranjos afetivos. Eu acho que a gente está vivendo um movimento amplo disso, né? Que é uma libertação desses modelos profissionais e familiares, né? Então, isso tudo é bem menos linear. Porque a gente está falando de um processo de autodescoberta, de experimentação, como tu falou. Então, tem um livro famoso de empreendedorismo, que eu estudei lá há muito tempo atrás, que o nome do livro é O Caminhar de um Bêbado, porque ele mostrava esse caminho, que era o caminho do empreendedor. E é muito interessante como a gente vê essa fusão também do empreendedorismo com essa transição de carreira. Porque eu estou falando de novo de como eu me empreendo, como eu sou a minha startup. Sim, né? É isso mesmo. E acho que é inclusive importante as organizações também olharem para as carreiras de um jeito diferente. E terem uma plataforma, um ecossistema de possibilidades interno que não é mais a única possibilidade de eu ser promovido ou mudar para a área do lado. Não, é fazer um projeto, é voltar, é ser promovido, é voltar, é ter equipe, é não ter equipe, enfim. Né, de acordo com o ciclo, com o desejo, com o talento das pessoas, porque não é mais linear, não pode ser linear dentro das organizações. E ainda tem, né, um certo paradigma a ser quebrado das empresas e das pessoas que também esperam o checklist, né? Sim, e para mim, para as organizações, uma recomendação, bem na linha do que tu trouxe, é de beber mais do conceito do intraempreendedorismo, né? Eu conheço alguns projetos de intraempreendedorismo globais, assim, que eles convidam a esse estímulo, né? Então, como você tem um ambiente estimulante, as pessoas vão, a partir dos seus talentos, se descobrindo e descobrindo as outras pessoas, como um laboratório mesmo de criatividade, de inovação. É um convite à tentativa e erro, né? Sim. É um convite a ter, para você inovar mais, ter algumas falhas pelo caminho, tudo dentro de um processo, né? Também não é errar por errar, né? Mas é como eu vou aprendendo, pelo menos, o caminho que eu não devo seguir nesse lugar, né? Isso aí. E o que conselho você daria para alguém que quer se reinventar, mas ainda está inseguro? Eu gosto muito de fazer esse convite da pessoa para ela se reinventar com uma base sólida também, dela buscar os seus eus interiores, né? E esses eus interiores, eu gosto muito de fazer uma analogia entre o ego
que é a nossa parte que gerencia, executa, paga boleto. E o nosso self, ou o eu real, que é a nossa parte que tem o sonho, que tem a visão, que tem o desejo, que nos convida para o tal do chamado, tá? Para que ela possa conhecer meio que esses dois aspectos dela. E aí, nesse convite dela conhecer esses dois aspectos dela, é muito diferente quando você desenha esse teu projeto só a partir do teu ego, que é a parte mais que a gente tem mais conhecimento, que a gente tem mais familiaridade, digamos. Porque a partir desse lugar, muitas vezes eu vou construir esses meus desejos para que eles sirvam apenas ao meu ego, né? Que eles sirvam apenas a eu engrandecer, às vezes, uma imagem de uma mulher empreendedora, perfeita e que fez tudo certo. Aqui é um lugar que a gente tem muito eu crítico navegando. Tem muita pressão interna da gente com a gente mesma, exigindo essa performance, essa rapidez, né? Quando a gente vai para o lugar mais profundo, que é olhar um lugar do self, do eu real, que eu digo que é o lugar assim que eu tô mais conectada com desejos mais profundos e um serviço maior, como eu contribuo para a vida além de mim, que eu contribuo para a sociedade ou para o mercado, para o desenvolvimento de outras pessoas, eu vou para um caminho um pouco mais de pensamento, que eu chamo assim, como se fosse um pensamento mais elevado. É como se eu fosse para um nível de mais abundância, de mais expansão, de mais grandeza, porque eu estou indo além de mim, eu tô indo para além. E esse lugar eu vejo, e é muito interessante, né? Porque o lugar do ego eu vejo como um desejo mais infantil, onde às vezes eu não quero pagar o preço, porque eu quero rápido, tá cheia de glamour e tá aparecendo no Instagram pra todo mundo me ver, né? E bater palma pra mim. E nessa parte do eu real e do self, eu tô indo pro lugar do desejo mais realista, em que eu sei que existe um caminho, eu tenho menos pressa. Eu sei que existe um caminho, né? E que existe um compromisso comigo, com as outras pessoas, né? E aqui, inclusive, eu tenho mais resiliência. Porque quando eu cair, eu vou ter que ter bastante força para levantar. E às vezes do ego eu não tenho toda a força, não. Eu já tô derrotada, acabada. Já sou a pior pessoa do mundo porque eu errei, entendeu? Sim. E aqui, nesse lugar da busca do eu real, né? Uma conexão mais profunda, com desejos que são maiores do que eu tenho mais força para me levantar quando eu cair. Então, porque vão ter quedas, vai ter altos e baixos, né? Não, é assim, como eu falei, se a vida é um oceano, vão ter tempestades no caminho. Então, aqui eu vou ter mais força para me levantar, falando, tá bom, além de mim, vamos lá, eu vou conseguir. Claro, a gente sempre tá entre os dois. Não existe uma pessoa, a gente tá sempre entre os dois. E o convite aqui é como a gente começa a fortalecer cada vez mais esse caminho do eu real e também cuidar desse ego. Para um ego saudável. Um ego porque saudável. Tem a coisa que a gente falou no começo, de não romantizar uma transição e saber que tem coisas difíceis, e entender quanto você quer ganhar, o quanto você precisa para pagar suas contas, né? A gente precisa disso. Então, acho que tem esse movimento de um ego saudável que te ajuda a estar aqui, né? Na realidade, né? Não num mundo de fantasias e ilusões. Mas tem esse convite desse olhar muito mais profundo. E quanto mais fortalecido esse ego e mais saudável, mais ele abre caminho e espaço para o eu real. Sim. Porque ele sabe que ele tem limite, ele vai até um lugar. E que o eu real, ele é o que expande, que nos leva além, que nos leva adiante. E essa dança entre esses dois aspectos que todos nós temos, é um lugar de conexão conosco mesmos, assim, de um lugar mais profundo, né? Então, é uma busca interior. Sim. E eu lembrei de uma coisa agora que eu li há pouco tempo atrás sobre o sonho. Eu tenho a impressão que o mundo hoje, ele nos convida para um lugar muito mais desse ego que compara, que quer o status, que quer o like. E aí, diante disso, a gente para de sonhar.
Qual é o sonho, né? O sonho que nos alimenta, o sonho que eu tinha quando eu era criança e que agora eu tô resgatando. Por que não continuar? O sonho não necessariamente ele vai ser realizado, mas ele não deixa de ser um combustível, né? Pra vida. E eu tenho a impressão que o mundo, ele tá quase que nos, não impedindo, porque no fim o sonho é nosso, mas fazendo com que a gente fique cada vez mais ligada ao não sonho, né? Ao não sonhar, ao piloto automático. Sim, né? Sim, porque quando eu tô me comparando ao outro e vivendo a partir da comparação com o outro, muitas vezes eu tô me alienando de mim. Eu tô me desconectando de mim. Tô me desconectando do que eu realmente quero. Então, às vezes eu faço essa pergunta, o que você quer realmente? Porque é uma pergunta tão simples, né? Mas às vezes a gente não sabe responder o que a gente quer realmente. E é um retrabalho voltar para esse lugar. Porque a gente tá só olhando para fora, para os outros, se comparando. E é uma comparação cruel. Isso também aparece muito, tá? Nas sessões. A comparação cruel, assim. Tô comparando uma pessoa que já tá há anos de estrada, às vezes, na minha área, e eu deveria estar igual. Não tem como. Te compara contigo mesmo quando tu começou. É esse lugar de evolução, né? E é um limiar muito sutil entre se inspirar, que é muito legal se inspirar com outras trajetórias e outras pessoas, e se comparar. E aí a comparação pode levar, inclusive, para um transtorno de ansiedade, que eu começo a me comparar, que eu começo a me cobrar demais, começo a me criticar demais, que eu já deveria aquilo. E aí uma transição vira um pesadelo. O processo que devia ser, claro, difícil, mas prazeroso, vira um pesadelo, porque eu fico o tempo inteiro me comparando com outras pessoas que já fizeram e, teoricamente, na minha visão, tiveram mais sucesso do que eu. Né? Sim. E é muito complicado. Sim. Bom, Carol, a gente falou de futuro do trabalho, tecnologia, transição de carreira, esses cuidados, né? Chegamos num lugar super profundo de falar de sonho, né? Dessa conexão com esse eu maior. Mas assim, pra gente fechar, né, o que você deixaria de mensagem para quem vai nos escutar e tá pensando nesse movimento de transição de carreira? Eu deixaria como mensagem um convite pra gente, nessa nossa caminhada, de fato, considerar, integrar o nosso lado racional e intuitivo. A tecnologia que está aí, com o nosso lado humano. Como que a gente, nessa caminhada, pode trazer para o nosso dia a dia menos dualidade e mais integração e harmonia entre os aspectos que dizem respeito também dentro de nós, né? Porque eu acredito muito, como a gente vem falando aqui, que o caminho da reinvenção, dessa transição de carreira, ela também traz isso à tona, que é um olhar para mim e um olhar para o mercado. Então, não é só olhar para mim o que eu quero e não é só olhar para o mercado e me perder do que eu quero. Sim. Porque eu também escuto pessoas falando assim, esse é a tendência do futuro do trabalho, eu vou fazer aquilo, mas isso te dá prazer? Isso tem a ver contigo? Ou então eu vou falar assim, eu me encontrei nisso, mas sei lá se isso vai me trazer algum nível de prosperidade. Vamos olhar para os dois aspectos, né? Vamos casar uma parte que eu diria o lado direito e esquerdo do cérebro, coração e mente, racional, intuitivo, emocional e mental. Vamos integrar tudo isso, né? E aí algo que traga sentido, né? Tem muitas crenças, né? Em volta de muitas palavras e termos que são usados, né? Então eu acho que o convite também da gente suspender todas essas crenças também e se abrir para algo que faça sentido intimamente para ti, assim, né? Para o teu processo. E é isso. Muito bom. E eu vou deixar aquela tua pergunta que eu adorei, que é: o que você realmente quer? O que você realmente quer? Obrigada. Isso dava outro podcast. Obrigada, adorei. Ai, adorei. Obrigada, tá, Rô, pelo convite. Adorei. Muito bom, obrigada.
Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo com a gente se você já pensou em fazer uma transição de carreira, já passou por isso ou se conhece alguém que está exatamente nesse momento. E claro, não se esqueça de assinar o nosso canal. Até o próximo episódio.